Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e nessa oportunidade eu trago o professor José Fernando Simão, meu querido amigo, companheiro de jornadas em Lisboa. E o Simão vai trabalhar um pouquinho conosco. Nós vamos conversar aqui hoje sobre a aplicabilidade do artigo 916 do CPC nas execuções trabalhistas. Simão, antes de mais nada, muito obrigada pela tua participação. É uma honra te ter aqui conversando conosco e os nossos alunos estavam afoitos, né, para ter essa oportunidade, até porque muitos te seguem no Insta, no teu podcast, né, e quando eu conversei com eles falando que nós teríamos a tua participação aqui, eles ficaram muito felizes. Eu te transmito isso, porque eu acho que é sempre importante, a gente gosta de ouvir, né, e te agradeço de novo pela participação aí. Bem, professora Marta Citoni, eu não posso deixar de fazer um preâmbulo de 2 segundos para dizer que a conheci nas agradáveis terras lisboetas, quando ela estava lá na preparação do seu doutoramento, não só na parte das aulas, como depois, posteriormente, das pesquisas, e onde tivemos a oportunidade de convívios acadêmicos e pessoais fabulosos. Então, realmente, é uma alegria reencontrá-la agora nesse nosso Trocando Ideias. Então, primeira nota. E a segunda nota é dizer que nesses tempos virtuais é muito bom que a gente tenha uma aproximação por meio desses mecanismos para bater um papo. E, no fundo, o confinamento ele é muito triste, em certo sentido, porque nós que somos gregários, como todos os primatas, e gostamos de conversar, nós estamos num isolamento social que acaba sendo cruel. E eu aprendi, Marta, nesses dias de isolamento, que tão bom é para nós que conversamos, como vamos fazer agora, daqui a poucos minutos, ou que já estamos fazendo agora, quanto para aqueles que nos ouvem, porque os que nos ouvem, no fundo, participam dessa conversa. É por isso que eu também deixo meu Instagram, JF Simão, onde eu tenho tido diálogos muito interessantes, e meu canal no YouTube. Então, no final, Marta, eu acho que isso que estamos fazendo hoje é ótimo para nós e é bom para aqueles que nos ouvem. Exato, exatamente isso. Então, Simão, nosso tema de hoje é artigo 916 do CPC, né? Como tu visualizas essas disposições e qual a aplicabilidade que tu imaginas aqui no tocante ao processo do trabalho? O 916, Marta, é o 745A do final do CPC de 73. Isso. Eu vou ler, ou seja, eu já ganhei, já estou com a execução correndo e, de repente, o devedor fala assim, bom, agora tenho que embargar. Ele abre uma possibilidade de, reconhecendo o crédito o exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, a questão de custas e honorários, custas processuais e honorários advocatícios, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 1% porque o artigo é específico, 1% ao mês. Ele não fala em juros legais, ele fala juros de 1% ao mês, que coincidem com os juros da CLT e que há uma dúvida se para o direito civil esses juros são de 1% ou são a taxa Selic, se aplica 161 do CTN ou a taxa Selic, é aquela confusão que até hoje o STJ não balizou. Mas como aqui não tem discussão, porque é 1% ao mês, eu deposito 30%, correção monetária e juros de 1% ao mês. Bom, o debate aqui é que o direito civil tem um princípio, que é um princípio geral das obrigações, e que se aplica evidentemente às relações trabalhistas, às relações tributárias, às relações empresariais, que é o princípio de chamada identidade física da prestação, que está no artigo 314 do Código Civil. E o 314 ele deixa claro, e isso vale para tudo, qualquer tipo de obrigação, que a prestação deve ser paga em uma única vez, ou seja, por inteiro, sem fracionamento, salvo previsão legal ou contratual. Em suma, se eu devo a Marta, porque peguei emprestado R$1.000, ainda que R$1.000 sejam fracionáveis, e são até em 1.000 prestações de R$1, em tese isso é possível, claro. O fato de eu dever 1.000, que é divisível, não implica divisão. Implica o contrário, que eu pago por inteiro. Que o credor não é obrigado a aceitar em partes, se assim não se convencionou. E que o devedor também não é obrigado a pagar em partes, se assim não se convencionou. Porque eu posso ligar para a Marta e falar, Marta, eu quero pagar os R$1.000 que eu te devo, vai vencer amanhã, dá aqui sua conta bancária que eu estou mandando hoje. Fala, não, Simão, para eu não gastar o dinheiro, paga 500 hoje, 500 mês que vem. Não, Marta, eu devo 1.000,
em prestação única. Mesmo sendo divisível, eu quero pagar de uma única vez. Então, nem credor pode exigir em partes, se assim não se convencionou, e nem devedor pode pagar em partes, se assim não se convencionou, salvo previsão legal ou contratual em estilo contrário. O 916, que nasce como 745A no CPC de 73, no fundo ele é isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 314 e vai dizer assim, não, estamos afastando o princípio da identidade física da prestação para permitir fracionamento ex lege contra a concordância do credor. Se o credor disser não e o juiz disser sim, prevalece o sim. Aliás, é discutível por que o credor poderia dizer não. E aqui, Marta, é um daqueles casos que, para a compreensão do dispositivo na justiça do trabalho, aliás, inclusive diz o próprio CPC, que o credor, no parágrafo 1º, terá 5 dias para se manifestar se preenchidas as condições do caput. Quais são as condições do caput? Que eu estou com o valor certo, que o valor está depositado correto, ou seja, não é um valor mérito. Eu não quero que se parcele em 5 vezes. Não entra na vontade subjetiva do credor. O credor analisa matematicamente um cálculo, aritmeticamente um cálculo. E daí, Marta, quando esse dispositivo veio a lume, 745A, portanto, ainda no CPC 73, não agora, eu comecei a dar uns cursos trabalhistas preparatórios para concurso público, em obrigações, e comecei a receber dos alunos, e mesmo depois em palestras de juízes, mas, professor, esse artigo é ruim para o devedor, desculpe, ruim para o credor, porque permite esse parcelamento em até 6 vezes. E como é que fica o princípio do seu trabalho protetivo do credor? Credor trabalhista, eu estou dizendo aqui. Então, vamos entender a razão desse dispositivo no CPC, para entender depois se ele se aplica ou não ao seu trabalho. Se eu tenho um dispositivo legal que quebra o princípio da identidade física da prestação, quebra, ele tem que fazer por uma razão qualquer. Porque a regra é, credor de 1.000 exige 1.000 e não 5 de 200. Ou de 1.200 para facilitar a conta, não 6 de 200. Agora, repare, se o CPC traz uma regra no CPC de 73 por alteração legal, que é mantida no CPC atual, a pergunta que nós temos que fazer antes de ir para o seu trabalho é por que a regra existe e se existe, por que foi mantida. Porque, Marta, eu admito que ela poderia ter entrado no CPC de 73, nas 1.000 reformas que aquele diploma sofreu, e depois o legislador em 2015 dissesse, não, isso aqui fica fora. Mas isso entrou no projeto, não houve discussão, ou seja, não é assim, um grupo contra e um grupo a favor. Não houve. Ou seja, não há, com relação à regra, Marta, resistência doutrinária. Então tem que perguntar por que a regra existe no CPC. Então eu transmito e transfiro a ideia para o seu trabalho e vamos debater um pouquinho se isso realmente passa pela leitura que eu fiz. Mas eu confesso que quando a regra veio, e eu dei a minha opinião, que eu vou manter, então, portanto, é uma opinião longeva, eu não tinha certeza se o que eu dizia era correto. Mas agora eu acho que eu tenho, a partir de uma experiência prática. Então, vamos lá. Por que o CPC trouxe essa regra? Porque, Marta, 6 meses numa execução, em termos de processo civil brasileiro, é zero, é peanuts, é um prazo ínfimo, é nada. Não, mas eu quero agora. Sim, mas se você não quiser agora e eu resistir e embargar, em 6 meses você também não vai ter o dinheiro. Então, no fundo, a regra aqui, Marta, me parece que é pragmática. Ou seja, eu vou dar ao credor o que ele tem direito, com juros e correção, num prazo que ele não teria se eu tivesse embargos que têm natureza de ação, que eu vou ter que ter uma decisão sobre esses embargos. Dessa decisão penderá um recurso para o tribunal, porque tudo é recorrível no sistema brasileiro. Vai, estou exagerando. Mas vamos dizer assim, quase tudo é recorrível. E daí, Marta, o CPC, ele, vamos dizer assim, a lei é feita para o país em que ela é aplicada. Talvez se houvesse um sistema como o inglês, que não tem execução, que o credor ganha, bate na porta do credor e tira os bens da casa dele. Um dia eu estava na Inglaterra e fui discutir o que era execução. Os ingleses quase morreram. Não, mas nós já ganhamos, já transitou em julgado e tem outro processo. Tem outro processo, tem uma fase. Agora não chama mais processo, é uma fase. Bom, mas é outro processo. Quer dizer, em termos de lógica, ainda que tecnicamente não o seja. Então, Marta, me parece que para o processo civil a coisa correu tão bem, porque é um processo civil que deu celeridade, uma situação de processo civil que deu celeridade, que os codificadores mantiveram para o CPC atual, de 2015, e não houve resistência.
Então aí, Marta, vamos dizer, para o processo civil, é uma regra bem pensada, testada e aprovada. Bom, e para o seu trabalho? Quando eu recebi a primeira questão nesse sentido, estava dando uma aula, ela é presencial, e veio a questão aí, como se fosse em cima de chat. Naquela época não era chat, eles mandavam no Twitter para mim as questões, mal ao vivo, portanto. E eu recebi essa questão no Twitter, professor, essa regra se aplica ao processo do trabalho? Eu dei uma resposta que depois eu vou dizer como é que eu confirmei. Eu disse, eu entendo que se aplica. Porque eu entendo que mesmo o processo do trabalho, com todas as regras protetivas do empregado e toda a questão da, vamos dizer assim, vulnerabilidade em sentido lato e do desequilíbrio de forças entre empregado e empregador, o processo exige prazo. E 6 meses é um prazo que o empregado teria que suportar, disse eu, a pessoa que me perguntou, que não lembro quem foi. Então, me parece que a regra tem aplicação. Daí, Marta, eu tive um cuidado de ligar para um amigo meu juiz, eu vou dar o nome dele porque ele, enfim, é meu amigo e já citou isso na aula, e ele sabe que eu cito, que é o professor Homero Batista da Silva, que tem uma coleção de trabalho que é hoje referência no Brasil, né? Ah, excelente. E ele é juiz de direito aqui em São Paulo, então ele é um doutrinador e um magistrado. E é uma pessoa que está, no meu sentir, com um nível técnico invejável e, portanto, eu acho que é uma boa fonte para os meus telefonemas. É o que eu faço sempre. Eu ligo para o Homero. Falo, Homero, e aí? O Homero, só para uma nota pessoal, eu passei no concurso para o Largo de São Francisco como professor concursado e o Homero prestou concurso depois. E tem uma nota interessante que quando ele foi prestar concurso, ele quis se aconselhar com alguns amigos, já que ele nunca tinha prestado concurso na faculdade, e um amigo comum nosso disse para ele, olha, se quiser conversar com alguém que tem cancha de concurso, conversa com o Simão. Porque esse professor tinha sido da minha banca e achou positiva a minha performance, positivo o meu desempenho. Vai daí, Marta. O Homero, então, me diz assim, Simão, 6 meses é aquilo. O empregado não vai ter a vantagem da proteção excluindo o 916, antigo 745A. Não vai ter, porque 6 meses não vai resolver a vida dele. E como tem juros, Marta, e correção, não dá nem para dizer que ele está sendo prejudicado em termos financeiros. Ele está tendo, no fundo, Marta, e olha, posso dizer porque é legal falar disso na pandemia, o que, no fundo, nós vamos ter em muitos contratos civis hoje. Um adiamento de vantagem sem prejuízo, a não ser um prejuízo, que não ganha hoje, para reequilibrar o contrato. Exato. Então, no fundo, a resposta do Homero me pareceu lógica e eu dei aos alunos, e depois andei lendo decisões do seu trabalho que vêm ao encontro disso tudo. Ou seja, a proteção do empregado não fica pior porque ele adia por 6 meses receber aquele valor, porque não seria melhor se ele estivesse num processo. Ou seja, uma execução normal não demoraria isso tudo. Não nos esquecendo, Marta, que o dispositivo tem uma regra que é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente o vencimento antecipado e uma multa de 10%. E na verdade, é curioso, porque logo abaixo do artigo, nesse site de busca, vem várias decisões de TRTs aplicando artigos às relações trabalhistas. Então, me parece que nós poderíamos concluir, depois lhe dou a palavra para a gente conversar um pouco, se quiser, que o artigo protege o devedor, protege o credor, porque ele garante juros e garante correção. Ele, de 1% ao mês, não prejudica o que está na CLT. Ele garante ao credor uma chance de adimplir, o que é bom para o devedor. Porque quanto mais chance o devedor tiver de adimplir, melhor para o credor que recebe. O empregado recebendo é melhor do que o empregador não pagar. E 3, como há vencimento antecipado no não pagamento e mais uma cláusula ex lege penal, que não é penal, porque tecnicamente é penal decorre da vontade, mas com efeito de multa, por que não aplicar? E esse é o trabalho, aí eu já não tenho a leitura diária que você tem, você vai contribuir com, se eu estou errado, aplicou, acho que sem grandes resistências, né, Marta? Não sei se houve resistência dos tribunais, não sei. Aí você poderia dar a sua contribuição. Poucos juízes resistem, né, Simão? E nós não tivemos uma posição do TST no sentido, como fez com outros
os artigos do novo CPC, de estabelecer esses são aplicáveis, né, às circunstâncias subsidiárias. Então, ela deixou meio que em aberto a disposição ou a aplicabilidade do 916. Poucos juízes resistem, a grande maioria entende pela compatibilidade do artigo, pelas mesmas razões que tu expuseste aqui, né? Essa possibilidade que nós temos de salvaguardar o resultado da execução em tempo recorde, praticamente, porque 6 meses não é nada, especialmente na execução trabalhista, né? Onde eu tenho uma possibilidade de procrastinar significativamente o tempo dessa estruturação executória. Isso não é nada positivo para o credor, que depende daquilo, que tem ali uma prestação alimentar, né? Então, me parece que é mais do que razoável a aplicabilidade. Eu sou uma que defendo essa estrutura, concordo, né, com ela quando estou na condição de credor e também procuro me valer dessa estrutura quando na sistemática do devedor. Porque eu acho que ela é uma estrutura que equitativa, que salvaguarda, que viabiliza a execução. O que nós não podemos esquecer é que muitas vezes o nosso devedor também não tem condição ou capacidade econômica para adimplir um determinado crédito em uma única tacada. Né? A Justiça do Trabalho ela tem essa dificuldade também que precisa ser pensada. A intenção é garantir uma execução satisfativa, mas, né, com um limite associado a essa viabilidade. Sou pena de eu criar aquilo que não se deseja, que é, na verdade, um devedor inadimplente, quebrado, sem condições de manter outros vínculos laborais e assim por diante. Né? Então, aliás, o favor debitores, o favor do devedor pelo devedor é uma regra utilitarista. Não é porque ela tem dó do devedor, é porque ela acha que se o devedor for mal, quem não recebe é o credor. Então, o favor debitores é um estímulo ao pagamento e não uma punição ao devedor. Então, eu estou completamente de acordo. Estamos com a mesma vibe, vamos ao termo mais moderno dos militares. Exatamente isso. A única circunstância, Simão, que tem gerado algumas dificuldades aqui e os juízes não têm um posicionamento uníssono é no tocante a qual será o momento agora para eventual impugnação à sentença de liquidação ou aos cálculos realizada pelo credor. A Justiça do Trabalho prevê dentro da legislação da CLT que essa impugnação ela se faça quando adimplida a integralidade da dívida, né? Ou seja, via de regra, é quando eu tenho lá o alvará com o valor associado, se houve pagamento, ou quando existe a garantia do juízo e eu recebo, né, o prazo para contrarrazoar, né, os embargos da execução. E numa circunstância como esta, eu tenho uma anuência no tocante à dívida, porque é isso que o devedor faz, né, com um requerimento de adimplemento parcelado. E aí eu vejo juízes determinando que, a partir do pagamento da primeira prestação, o prazo de impugnação nasce, e outros que dispõem, não, eu preciso aguardar a quitação integral. Né? E essa dificuldade... Me parece adequada pelo seguinte, Marta. Efetivamente, pode ser, me parece, que o pagamento não ocorra, simplesmente inadimplemento total, ou que ocorra com atraso, com vencimento antecipado, então os juros são diferentes. Exato. Me parece, as duas posições têm lógica, mas me daria mais, soaria melhor à luz da CLT, ou o depósito total, ou inadimplemento total, porque é a hora que eu vou começar a cobrar o todo, não sei. Eu concordo contigo. Para mim, também essa é a posição, até pela própria redação contida no 916, que prevê que o inadimplemento gera aplicabilidade de multa e antecipação total do débito. Né? Então, quer dizer, eu posso ter circunstâncias que nasçam depois da minha impugnação prévia, que talvez eu não tenha nova oportunidade, né, pela própria redação dos dispositivos legais. Então, é um sistema que eu confesso que eu acho que precisaria uma uniformização dentro da Justiça do Trabalho, até para que não haja mais esses debates ou dúvidas associadas. Porque para a própria figura do procurador é muito difícil. Né? Aguardo o
o pagamento na integralidade ou me antecipo e já apresento a impugnação? Né? Eu preciso ter uma certeza, né? A gente, como advogado, vai impugnar no primeiro momento para não dizer que precluiu depois. Exato. Se o juiz disser assim, ó, não é agora, bom, então eu vou esperar no momento que o senhor vai falar que é, mas... Exatamente. Mas tu has de convir que isso representa também quase que uma atecnia, né? Afinal de contas, estou me antecipando. Então, é um sistema complexo nessas estruturas. Mas eu, particularmente, sou uma defensora total e absoluta da aplicabilidade do 916. Acho que ele mais soluciona do que prejudica as execuções, né? Ele viabiliza a percepção do crédito, ele oportuniza a manutenção da atividade do devedor, evitando prejuízos maiores, né? Que é, na verdade, essa circunstância de uma cobrança imediata, né? Da busca do patrimônio integralizado, dentre outras estruturas existentes, né? E até uma nota interessante aqui, já que a gente está em período de pandemia, a Justiça do Trabalho, nesse momento, vem se mostrando muito sensível a essas circunstâncias todas. Então, eu já peticionei em diversos processos aqui, reivindicando uma prorrogação de prazo, né, para esses pagamentos em função do momento, a dificuldade econômica e todas as outras associações. A própria sistemática dos acordos, não só da aplicabilidade de 916, mas dos acordos realizados nos processos, pedindo um elastecimento de prazo com a aplicação de juros e correção monetária, sem sombra de dúvida, o que vem sendo deferido em todos os processos. Então, eu não tive nenhum resultado negativo no tocante a essa circunstância ou nesse momento, porque é uma circunstância excepcional. E nós precisamos, dentro dessa estrutura, imaginar também aqui medidas excepcionais, né? Sob pena de gerar mais prejuízo do que solução nessas estruturações. Então, é um debate extremamente importante esse, e quantas disposições nós temos, né, de aplicabilidade do CPC, do Código Civil na Justiça do Trabalho, que nos são caras, às vezes, de conhecer a origem, a motivação e a própria sistemática. Ô, Marta, eu acho importante, para a gente caminhar para a conclusão, dizer que o dispositivo testado para o processo civil deu certo, tanto que ele é reproduzido no CPC de 2015, e mesmo como você coloca agora, na Justiça do Trabalho deu certo, porque a minha conversa, eu não atuo diretamente, tem pouquíssimos casos de trabalho nesse. Quando converso com colegas como você, que estão na linha de frente, diz assim, Simão, é raro não aceitar o juiz. O debate é praticamente um debate, claro, não existe nada superado, até às vezes o que está na lei, nem no processo civil, mas é um debate que me parece superado na prática trabalhista. A prática trabalhista incorporou o 916 ao dia a dia. Então, me parece que é um artigo que deu certo em ambas as esferas, no processo civil e no processo de trabalho. Foi uma feliz disposição, né? A gente sabe que não raras vezes a gente tem artigos que mais atrapalham do que propriamente solucionam, mas não é o caso do 916, nem era do 475 anterior, né? Então, ele é uma feliz disposição, ele soluciona, agiliza o processo executório, e é tudo que se deseja, né? O processo com menor prazo, maior celeridade, significa satisfatividade para as partes, e também um desentrave do Poder Judiciário de um modo geral. Né? E, Marta, com um último detalhe, com um custo menor para o judiciário. O custo do processo cai, porque um procedimento de execução, uma fase de execução, o nome que você quiser dar, é uma fase nova com custos para o Estado com E maiúsculo, para o sistema jurídico como um todo. Então, o 916, ele também agrada a redução de custos processuais no sentido mais amplo da palavra. É por isso que eu acho que é um artigo que merece nossos elogios. Muito bem. Simão, muito obrigada pela tua participação aqui. Espero termos outras oportunidades para proceder aos nossos debates, que são sempre muito interessantes, né? O Simão e eu, não raras vezes, debatemos outros temas, né, associados ao direito e fora do direito também. E é sempre bom contar contigo, te ter nessas estruturas de parceria e amizade. Tu sabes que eu sou uma admiradora da tua atividade, da tua formação jurídica,
né? E esperamos que possamos contar contigo em outras oportunidades aqui conosco. Eu agradeço, professora Marta. Eu realmente até fiquei um pouco emocionado, porque nós tínhamos tertúlias caminhando por Lisboa sobre vários assuntos jurídicos, não jurídicos, e de repente essa pandemia nos aprisiona, a gente fica casmurro, em si mesmado, presos no nosso próprio ser. Mas eu tenho fé, Marta, que esse tempo é um tempo de renovação, como todo tempo de crise, e que logo ele passa mesmo, e que logo a gente vai ter uma outra realidade, não a A, que acabou dia 13 de março, mas uma realidade C, que vai ser mais agradável, e que a gente, mesmo nessa realidade C, mantém esses nossos diálogos, mesmo na hora que estivermos todos na rua, que a gente possa manter, porque a pandemia trouxe coisas boas. Exato. A chance de produzir material agora é uma chance única, ímpar, e que acho que seria muita burrice, sendo mais genuíno da palavra, desperdiçarmos isso de futuro. Então, que essa iniciativa da professora Marta se renove e que façamos outros vídeos de outras conversas virtuais. Afinal, Marta, no final, a gente, por exemplo, em Portugal, uma última nota, acabávamos não gravando muita coisa que se perdia num grupo de 20, 30 pessoas. Uma conversa como essa pode atingir 1.000, 2.000, 1 milhão, que ela foi registrada. Então, que a gente registre mais nossas conversas jurídicas para que a gente dê chance de mais pessoas estarem conosco nesse momento. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Devemos aproveitar o que a pandemia nos trouxe de bom e seguir com isso em frente, né? Afinal, ela nos aproxima em outros meios que outrora nós não tínhamos as mesmas chances ou condições. Aliás, até tínhamos, né, Simão? Mas não aproveitávamos. A realidade é essa, né? E agora nós fomos obrigados a perceber essas ferramentas e essas estruturas e nos valermos dela de uma maneira positiva e espero que para a continuidade de futuro. Te renovo, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.